Quando essa criança consome alimentos que aumentam, por exemplo, a histamina, que é uma substância que o corpo libera durante um processo alérgico, se ela come esse alimento, a criança, como ela já está muito sensível, né, já está muito reativa, ela começa a fazer sintoma. Porque o organismo já está liberando histamina. Aí a criança vai lá e come algum alimento que aumenta, que potencializa essa histamina. Aí começa a dar efeitos, né? Começa a aparecer sintomas. E aí a mãe fica parecendo uma maluca, né? Primeiro que ela fica meio maluca mesmo, de não saber o que faz, né? Já fica meio perdida sem saber o que faz para a criança comer, o que dá para a criança comer. Segundo, que ela, quando vai no profissional, vai no médico, vai procurar alguém, ou às vezes a própria família fica falando isso, fala que ela tá maluca. Imagina, você tá tirando tudo isso, acha que a criança tem alergia de todas essas coisas, né? Então, começa a criar assim uma bola de neve. Quanto mais você exclui alimentos e não faz o tratamento correto, mais sensível a criança fica, mais ela reage, ela precisa de uma quantidade menor para reagir. Gente, vai virando uma bola de neve, uma situação que vai ficando cada vez pior. Então, começa do diagnóstico correto. E para se ter um bom diagnóstico, né, o profissional verdadeiramente especializado que vai fazer um diagnóstico correto, para começar, ele não tem como fazer isso numa consulta de 15 minutos de um pronto atendimento. Sabe por quê? Porque o diagnóstico da alergia alimentar, ele é mais complexo do que de uma simples doença qualquer. Porque, por exemplo, se eu tô lá, vamos pensar em uma doença, tô com uma pneumonia, por exemplo, suspeita de pneumonia. O que dá para fazer? O médico pode fazer um exame, por exemplo, de raio-x. Se ele vê que seu pulmão está tomado pelo raio-x, ele consegue fazer um diagnóstico. Às vezes escutando, né? Escutando ali o pulmão, às vezes olhando garganta, né? Sintoma que, no caso de uma pneumonia, são sintomas sempre parecidos, para não dizer iguais, em toda criança que tiver pneumonia, diferente da alergia alimentar. E aí, esse médico, esse profissional, então ele precisa ouvir a mãe por mais tempo, porque não tem como, não tem um exame que dá para ele ir lá e falar. Então, não existe um exame específico para a gente diagnosticar a alergia. Não dá para eu falar assim, olha, mamãe, vai ali naquela outra salinha, faz um raio-x para eu ver, faz um raio-x do estômago, sei lá, para eu ver se sua criança tem alergia. Ou então, quais são os sintomas? São esses. A gente tem sintomas que já indicam a grande possibilidade de ser uma alergia alimentar. Mas só pelo sintoma, como o sintoma de alergia alimentar é muito diverso, né? Às vezes até de uma criança para outra com a mesma alergia ao mesmo alimento, o sintoma é diferente, a gente não consegue fechar diagnóstico só com o sintoma.